A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui estamos uma vez mais para mais uma meditação da Palavra de Deus. Lição de número 2, a sutileza da banalização da graça. A nossa leitura diária hoje está em Gênesis, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o teu sustento durante todos os dias da tua vida. Então aqui diz que a soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade humana. Sim, foi Deus que criou Adão e Eva, foi Deus que colocou eles num local, podemos dizer, mais maravilhoso da terra, isso sem sombra de dúvidas. Esse casal desfrutava de íntima comunhão com Deus. Esse casal desfrutava do bom e do melhor, porém atendeu à voz do maligno. Porém, optou em se rebelar contra Deus, em desobedecer uma ordem expressa de Deus, em achar que poderia ser igual a Deus, e isso fez com que eles fossem punidos, fossem responsabilizados pelos seus erros. Então é isso. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Hoje nós vamos ler a nossa introdução e o primeiro ponto da lição. A introdução diz: nesta lição estaremos estudando sobre a graça de Deus. Não há dúvida de que nos últimos anos os cristãos têm se demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Nesse sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça. Contudo, para muitos esse ensino continua ainda ofuscado. Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, também mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Muito do que se prega e o que se ensina como sendo o Evangelho da Graça, nada mais é do que uma forma deturpada da graça, é a chamada graça barata. Tá? Então, a nossa palavra-chave aqui é banalização. O apóstolo Paulo foi bem claro quando ele disse assim: não tomeis a graça de Deus em vão. Então, essa expressão de Paulo, pode-se dizer claramente, que ele diz aos Coríntios, pode-se dizer claramente que se você tomar a graça de Deus em vão e você não compreender qual o real sentido da graça, da doutrina da graça, você pode até mesmo banalizar ou estar seguindo aqui o que muitos chamam de um pseudo-evangelho ou uma graça barata, tá? Então, o primeiro ponto diz assim: compreendendo a graça divina. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que sua origem está inteiramente em Deus. Foi Ele quem quis salvar e agir com graça. O testemunho bíblico é de que aprove a Deus salvar os homens. 1 Coríntios 1:21. Inclusive, nós já lemos aqui na nossa meditação, na leitura diária. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é um ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu e ninguém pode salvar a si mesmo. O texto é claro: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a iniciativa é de Deus. Nós não temos méritos na salvação, não, o mérito todo é de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. A parte humana é de crer. O texto é bem claro: todo aquele que nele crê não pereça, mas terá a vida eterna. Jesus, quando deu a grande comissão, pregue o evangelho a toda criatura, quem crê for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, mas a iniciativa, a origem da graça, ela é divina e não humana. Ou seja, o homem não pode se salvar, o homem não pode se justificar. Isso é sim uma operação divina, uma operação da graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Segundo ponto, a graça é imerecida. A graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém a merecia nem tinha como merecê-la. De fato, as Escrituras dizem: não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3,10, que nós já meditamos também aqui na leitura bíblica
diária. Nossa justiça própria é como trapos de imundícia, ou seja, trapos de imundícia era os paninhos que a mulher usava no seu ciclo menstrual. Então é a isso que o profeta Isaías, no capítulo 64, no versículo 6, compara a justiça humana. A nossa condição, antes de conhecermos a graça de Deus, assemelhava a de alguém que deve uma grande quantia e não tem como pagar. Não é isso. Somos devedores, somos eternos devedores. Agora aprove a Deus, aleluia, enviar o seu Filho amado Jesus Cristo para pagar a dívida do pecado, para derramar o seu sangue. E a palavra vai dizer que com o seu sangue ele comprou para Deus homens de toda tribo, toda língua e toda nação. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Aleluia, Ele é o único Salvador, Ele é o sacrifício perfeito, Ele é a graça personificada. Por isso que Paulo vai dizer que a graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo redenção, trazendo salvação a todos os homens. Louvado seja Deus. Aleluia, nós não merecíamos. Por isso que eu amo o texto, eu quero finalizar aqui meditando nesse texto, que é o texto de Romanos capítulo 5 e o versículo 8. Que o apóstolo Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que palavra maravilhosa. Sendo nós ainda pecadores. Ó, quão grande amor. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Aleluia! Diante desse amor, nós nos rendemos, porque nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e amanhã nós retornaremos falando sobre a graça em um contexto bíblico. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.